Graças a Deus, meus irmãos. Que bom poder estar aqui com os irmãos mais uma vez para poder expor a palavra do Senhor e juntos sermos edificados naquilo que o Senhor tem a nos comunicar no seu santo Evangelho. E nesta noite, irmãos, nós estaremos meditando, refletindo e sendo edificados, alimentados pelo Senhor no texto de Mateus, capítulo de número 28. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo de número 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, dos versículos 1 ao 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. O Senhor é o Deus presente na vida do Teu povo, e aqui estamos nós, Senhor Deus, adorando ao Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, que nos fale por meio do Teu santo Evangelho aos nossos corações, que nos edifique, que nos exorte, que nos console, que, ó Pai, a Tua palavra produza em nós aquilo que Te apraz, segundo a Tua boa vontade. Nós rogamos o auxílio do Teu Espírito e pedimos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, para que tenhamos um coração receptivo para guardar dentro de nós a Tua palavra. Assim nós Te pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui nós estamos diante de um texto que traz uma gloriosa verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, das boas novas de salvação. Uma verdade sem a qual nada mais faria sentido para nós. Uma verdade sem a qual nada daquilo que nós entendemos por Evangelho seria validado se essa realidade não fosse concretizada em Cristo Jesus. Este texto nos fala diretamente, de modo muito claro, sobre a ressurreição de Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que não foi deixado na morte. E esse texto ele começa de modo peculiar, dizendo que quando esse acontecimento se deu, foi logo após o findar do sábado, foi logo após aquele período de tempo que era designado para o descanso do povo de Deus na antiga aliança. Assim que findou o sábado, um novo dia raiou para o povo de Deus. Assim que findou este dia de descanso, este dia ao qual o Senhor, neste período, já havia realizado e consumado toda a obra, bradando na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado. No primeiro dia da semana, algo maravilhoso acontece. E é descrito aqui que as testemunhas primeiras deste evento foram as mulheres. Foram Maria Madalena e outra Maria. Em outros evangelhos, nos demais evangelhos, nós podemos perceber também que haviam outras mulheres como Joana, e também não apenas elas, mas outras mulheres estavam também e presenciaram este momento glorioso.
E é interessante porque as mulheres foram aquelas que estiveram durante todo o período de crucificação de Cristo Jesus, e elas não o abandonaram. Até o último momento, elas estiveram aos pés da cruz, vendo o Salvador, vendo o Messias, vendo o Mestre amado sendo ali maltratado pelos romanos e pelas autoridades dos líderes judeus, os escribas e fariseus. É aquilo que a gente pode até ver no final do capítulo 27, depois do versículo 55, que é dito que estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Então essas mulheres, elas estiveram até o último momento ali observando os acontecimentos que sucederam na crucificação de Cristo Jesus. Elas viram sinais que aconteceram ali naquele momento. Elas viram as pedras se fenderem, conforme é descrito aqui no final também do capítulo 27. Elas viram a luz que estava em pleno dia sendo... O sol escureceu na morte de Cristo. Os mortos ressuscitaram, os santos ressuscitaram dos sepulcros. Elas viram todos estes eventos. E aqui estão essas santas mulheres perseverantes, mais uma vez testificando algo glorioso da parte do Senhor. Mulheres fiéis, mulheres perseverantes, e mulheres que o Senhor manifestou a sua glória a estas mulheres mais uma vez. E é dito aqui no versículo de número 2 que eis que houve um grande terremoto. Quando é dito que houve um grande terremoto, nós podemos nos lembrar de algumas passagens bíblicas nas quais o Senhor, Ele fez com que a terra estremecesse para se comunicar com o seu povo, para lhe transmitir a sua palavra, para falar com eles. E dentre esses eventos, um dos mais memoráveis é aquele que acontece em Êxodo, capítulo 19, quando o Senhor, ao falar com o seu povo, o monte fumegava e estremecia, e ali era Deus dizendo: eu estou falando com vocês, escutem a minha voz, deem ouvido à minha palavra, ouçam o que eu tenho a dizer-vos. E assim é exatamente o que está acontecendo aqui, neste momento glorioso. O Senhor faz com que um terremoto aconteça, e o Senhor está dizendo: ouçam a minha voz, ouçam o que eu estou a manifestar. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Na continuação desses eventos, desses sinais que estavam aqui acontecendo durante esse período da exaltação de Cristo, esse período em que o Senhor estava ali sendo ressuscitado, não apenas um terremoto acontece neste momento em que as mulheres estão testificando, prestes a testificarem da ressurreição de Cristo, mas um mensageiro especial do Senhor é enviado. Os anjos, eles tinham essa designação, eles eram mensageiros enviados da parte do Senhor para comunicar verdades do Senhor. Eles eram mensageiros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. E aqui um anjo do Senhor é enviado nesta ocasião, um anjo que remove a pedra. Mas por que ele remove a pedra? Cristo não precisava que o anjo removesse a pedra, mas as mulheres precisavam que o anjo retirasse aquela pedra, para que elas observassem que o sepulcro estava vazio. Assim também como é testificado lá no Evangelho de João, que também Pedro e João, eles vão ali ao sepulcro e eles testificam que o sepulcro estava vazio. E é com esse propósito que o anjo remove aquela pedra. Ele remove para que elas vejam que o Senhor ressuscitou. Cristo mesmo, lá no Evangelho de João, é nos dito que os discípulos estavam reunidos em um lugar, as portas estavam fechadas e o Senhor apareceu no meio deles. A natureza do corpo de Cristo glorificado é uma natureza superior, é uma natureza elevada. O Senhor Jesus ressuscitou com o seu corpo carnal, mas elevada a sua natureza a um estado superior, que é justamente aquilo que também nós desfrutaremos no final de todas as coisas, na consumação dos séculos.
nós que também ressuscitaremos com o Senhor, nós ressuscitaremos em um corpo glorificado, assim como Ele é, nós o também seremos, como está escrito lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, como o Senhor é, nós também assim o seremos. E Cristo Jesus, Ele não precisava que nenhuma pedra fosse removida para que Ele saísse do sepulcro, porque Ele tinha poder em si mesmo para passar por aquela pedra de alguma forma, para sair daquele sepulcro, até mesmo sem que ela fosse removida. O Senhor Jesus, Ele é aquele que triunfou sobre todas as coisas. Uma pedra não foi capaz de detê-lo, o selo do Império Romano não foi capaz de deter o selo que estava ali posto naquela pedra, selando aquela pedra do sepulcro, e nem mesmo os guardas foram capazes de conter ao Cristo ressurreto, para fazer com que aquela tumba ficasse ali resguardado o seu corpo. E sobre isso nós podemos nos lembrar do Salmo 2, versículo 4, quando disse que o Senhor se ri dos revoltados. É verdadeiramente algo vergonhoso para o Império Romano e para os líderes judeus toda a tentativa de fazer com que o Cristo fosse de alguma forma contido pelo sepulcro, mas nada o pôde deter, nem mesmo a morte o pôde segurar naquele sepulcro. E é dito que o aspecto daquele mensageiro do Senhor era como um relâmpago, que as suas vestes eram brancas como a neve. Ele estava aqui assim, quando é descrito assim dessa forma, manifestando a glória do Senhor, a santidade do Senhor, e eram sinais que estavam sendo evidenciados ali para que as mulheres crescem, para que os discípulos viessem a crer também, quando ouvissem os relatos dessas mulheres. E é dito que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Esse é justamente o posicionamento daqueles que não creem em Cristo, daqueles que não são seus discípulos. Eles não apenas ficam com medo, mas eles ficam completamente tomados de medo, espavoridos, ficam como se estivessem mortos. E assim será no último dia, na segunda vinda de Cristo, quando Ele retornar novamente. Os homens, eles ficarão, assim como diz lá em Apocalipse, eles se esconderão da face do Cordeiro, daquele que está sentado no trono. Eles vão clamar para que os montes caiam sobre eles. Eles vão clamar dizendo: cai sobre nós, ó montes, e escondei-nos da face do Cordeiro e daquele que está sentado no trono. Este é o posicionamento dos ímpios que eles têm diante da manifestação da glória de Deus. Eles temem a presença de Deus, eles temem aquilo que o Senhor faz com o seu braço poderoso, com a sua mão poderosa, com o seu braço forte. Os homens que não temem a Cristo, a única coisa que lhes é próprio é um temor mortal, pois o que lhes é resguardado é de fato a ira do Deus Todo-Poderoso. Todavia, para aqueles que são os discípulos de Cristo, resta uma outra expectativa. No versículo 5 vai dizer o seguinte: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais. Os ímpios têm o que temer diante das manifestações do braço e da mão do Senhor, mas os servos de Cristo não, as servas de Cristo não. Aqueles que creem em Cristo não necessitam ficar como aqueles guardas ficaram. Aqueles guardas que eram homens corajosos, homens que lutavam batalhas com espadas, enfrentando grandes dificuldades, e aqueles ficaram tomados de medo. Mas para as mulheres é dito: não temais. E assim também para conosco também, diante da manifestação da graça de Deus, diante da presença de Deus, nós não precisamos ficar como que mortos de medo. Nós não precisamos ter esse posicionamento que tiveram aqui esses guardas. A mensagem que é transmitida àquelas mulheres é também nos transmitida quando é dito: não temais. Não temamos diante daquilo que Deus pode fazer e do que Ele está fazendo. O Senhor, Ele está continuamente com o seu braço forte trabalhando na vida da sua igreja. Muitas vezes nós não compreendemos, nós não entendemos
o que está acontecendo, mas o Senhor está fazendo grandes coisas no meio do seu povo continuamente. E a mensagem que nos é dada é: não temais. Na continuação do texto, no versículo 5, ainda diz: porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. As mulheres, quando estavam indo ali ao sepulcro, elas não estavam indo na perspectiva de que haveriam de ver sinais, de que veriam a glória de Deus sendo manifesta, de que veriam um anjo, ou mesmo de que teriam a notícia de que Cristo estaria ressuscitado dentre os mortos. Quando nós vamos ler os textos paralelos a este da crucificação, do Evangelho de Lucas, Marcos, João, nós vamos ver que as mulheres, elas foram ao sepulcro para darem continuidade ao processo de preparação do corpo, embalsamando, trazendo perfumes, preparando o corpo. Elas foram na intenção de preparar o corpo de Cristo, no processo ali que elas, naquele período, se fazia quando alguém morria. Elas certamente estavam desoladas, angustiadas, assim como os discípulos. Lá no Evangelho de João também é descrito, no capítulo 20, os discípulos, eles estavam chorando muito, por conta que o Senhor havia morrido, o Mestre bendito. E não é de se esperar que essas mulheres estivessem de uma outra forma. Elas estavam desoladas, angustiadas, tristes, mas aqui elas são surpreendidas por algo extraordinário da parte do Senhor. Na continuação, no verso 6 vai dizer: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Essas mulheres certamente ficaram profundamente surpreendidas com esta mensagem que elas ouvem. O Senhor mesmo já havia dito aos seus discípulos e ao povo, enquanto ensinava. Ele disse: eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. O Senhor Jesus diz lá no capítulo 10 de João que eu dou a minha vida e eu a dou voluntariamente, e eu tenho poder também para tomá-la de volta. O Senhor Jesus, Ele é aquele que se entregou voluntariamente e conscientemente. Ele esteve a todo tempo consciente de que seria crucificado, e Ele é aquele também que proclamou que ressuscitaria. Ele ressuscitou pelo poder de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 24, vai ser dito que o Senhor, o nosso Deus, ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, 11, vai nos ser dito que o Espírito do Senhor esteve envolvido nessa obra também da ressurreição de Cristo. Essa obra da ressurreição é uma obra da Trindade. Cristo ressuscitou pelo poder que há nele, pelo Pai e pelo Espírito Santo. A obra da Trindade esteve ativa na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo. Lembremos-nos, irmãos, que esse é o estágio da exaltação de Cristo. Durante toda a sua vida Ele passou pela humilhação, e até a morte até a crucificação foram os momentos de mais profunda humilhação. E aqui nós estamos refletindo sobre a glorificação, o estado de exaltação de Cristo. Ele foi ressuscitado, e é dito aqui: vinde ver onde Ele jazia. O sepulcro estava e continua vazio. O corpo de Cristo não estava mais lá. O Senhor ressurgiu dos mortos. A palavra do Senhor se cumpriu como Ele tinha dito, e assim como estava descrito desde os livros de Moisés, desde o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, e os profetas, toda a palavra do Senhor nos é anunciado de que o Cristo, Ele haveria de padecer e ressuscitar também. Lá nos Salmos é nos dito que o Senhor não deixará que o seu santo veja a corrupção. Ele não deixará que ele seja detido pela morte. Vinde ver onde ele jazia. Verso 7 diz: e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. É uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra que não falhará. O Senhor estava comunicando que haveria de se encontrar com os seus discípulos. Versículo 8 é nos dito: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro,
tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos apressadamente. Elas não ficaram nem mais um segundo ali, elas correram para falar o que havia acontecido, de que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos. Tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. É interessante porque o anjo tinha dito: olha, não tenhas medo, mas essas mulheres continuam com medo. Por que ainda havia medo? Certamente foi justamente porque elas tiveram um choque muito grande, uma surpresa muito grande. Viram um terremoto, viram um anjo, foi anunciado que Cristo ressuscitou, o sepulcro estava vazio. Essas mulheres ficam em choque, espantadas diante dessas manifestações, desses sinais que Deus estava dando a elas. Mas é interessante que o medo não é o que prevalece aqui nesse texto, não é o que estava prevalecendo no coração dessas mulheres, mas o que estava se sobressaindo é aquilo que nós vemos quando é dito que havia também uma grande alegria. E assim também nós, como servos de Cristo, nós somos tomados de uma profunda alegria diante do anúncio de que Cristo ressuscitou, porque se Cristo não ressuscitasse, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15 da carta 1 aos Coríntios. Nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. É tudo em vão, é tudo inútil. Não há perdão de pecados, não há uma perspectiva de uma nova criação, não há uma perspectiva de ressurreição, não há perspectiva de adoção de filhos de Deus, não há uma perspectiva de santificação. Nós morremos em nossos pecados. Não resta nenhuma esperança, absolutamente nada, a não ser vazio, tristeza, angústia. Mas porque Cristo ressuscitou, nós podemos cantar, como diz aquele antigo cântico: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu posso me alegrar. Porque Ele vive, mesmo diante das pestes, mesmo diante das guerras, mesmo diante de todo o sofrimento neste mundo, nós podemos ter esperança e podemos ter alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a dores e angústias. E aquilo que é descrito aqui é próprio das bem-aventuranças, como está descrito lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, a bem-aventurança daquilo que nós temos em Cristo. Enquanto estamos aqui como igreja militante, nós desfrutamos desse contraste em nossa vida de temor e alegria. Mais uma vez, este trecho da palavra do Senhor nos faz lembrar também lá do Salmo 2, se não me falha a memória, o versículo 11, quando é dito que alegrai-vos nele com temor. Em Cristo Jesus nós nos alegramos no Messias, no Salvador, naquele que lutou a mais terrível das batalhas. Nós nos alegramos nele com temor. Nós nos alegramos em Cristo Jesus com temor. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor, e Ele é aquele que conquistou todos os benefícios que nos é necessário para a nossa salvação, para o nutrimento da nossa alma como servos de Cristo. O versículo 9 vai ser dito: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. É muito precioso aquilo que é descrito nesse evangelho, nesse texto da palavra do Senhor, porque são as primeiras palavras de Cristo registradas quando Ele ressuscita com o seu corpo glorioso. E aquilo que Ele diz a essas mulheres é: salve, ou podemos entender como também alegrai-vos, alegrem-se. É uma saudação singelosa, como se Ele também estivesse dizendo aqui: bom dia. Ele está em paz com os seus. O príncipe da vida, aquele que lutou a batalha terrível na cruz do Calvário para nos conquistar a nossa salvação. Quando Ele levanta dentre os mortos, Ele não se levanta com um senso ou outro, senão de estar em paz com os seus. Ele diz salve. Ele não diz guerra, Ele não diz que está em conflito, mas Ele diz salve. E é interessante porque Ele não vai se exibir
para os líderes da nação judaica, ele não vai se expor para os escribas e fariseus, ele não vai se mostrar para Pôncio Pilatos como que em um senso de revanche. Não, ele não está nem um pouco preocupado com eles. Aquilo que Cristo faz ao ressuscitar é aparecer aos seus. Ele aparece, ele se revela aos seus. E assim, meus irmãos, Cristo ressurreto continua se manifestando a nós. Esse Cristo que ressuscitou, esse Cristo glorioso, ele continua manifestando-se aos seus, aqueles a quem ele elegeu, aqueles a quem ele escolheu, dentre a multidão de pecadores desse mundo perdidos. Ele se revela espiritualmente. O seu Espírito nos faz ver o Cristo ressurreto pela perspectiva da fé. Nós contemplamos a Cristo pela perspectiva da fé. Nós vemos o Cristo ressurreto também chegando a nós e dizendo: alegrai-vos, salve. Ele se comunicando com nós em paz e harmonia. Ele não está declarando guerra a nós. Ele não está vindo a nós com guerra, com juízo, com ira, mas ele está vindo em paz e em harmonia. É assim que Cristo vem aos seus, aqueles a quem ele escolheu, aqueles a quem o Pai lhe deu, como diz lá em João 10. Ele os acolhe de modo afetuoso, profundo afeto. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É isto que a ressurreição de Cristo nos leva a fazer, nos leva a adorar ao Senhor. A ressurreição de Cristo nos leva a adorar a Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Não basta apenas ser salvo, é necessário ser um adorador. Inevitavelmente os homens, eles estão adorando alguma coisa. Como dizia João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se ele não está adorando ao Senhor, ele está adorando qualquer outra coisa. E aqueles que foram transformados por Cristo, aqueles a quem Cristo abriu os olhos para que o contemplassem, estes se encurvam diante dele e o adoram em um profundo sentimento de adoração, de entrega. É dito que elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É desta forma, irmãos, que nós nos relacionamos com Cristo, é em adoração, é em louvor a Deus, é declarando que Ele é o Senhor, é manifestando mesmo uma adoração de lábios que confessam o seu nome, é nos derramando em sua presença. As mulheres, ao verem o Cristo ressurreto, elas o adoraram. E esta é aquilo que há de mais precioso nesse texto: a contemplação de Cristo, algo que é infinitamente maior do que tudo quanto já sucedera. É maior que o terremoto, que o anjo, que os sinais que sucederam aqui. Aquilo que há de maior valor é aquilo que é manifestado em Cristo Jesus. Por isso elas o adoram, se encurvam diante de Cristo. No versículo 10 diz: então Jesus lhe disse: não tem mais. Veja, mais uma vez o Senhor dizendo: não tem mais, não tem mais. Nós não temos mais o que temer. Nós não precisamos ser tomados pelo medo diante de qualquer situação, porque nós somos do nosso fiel Salvador. Nós somos daquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou. Então não importa se a gente vai viver ou se a gente vai morrer, nós somos do Senhor. Seja na vida, seja na morte, diz o apóstolo Paulo, nós somos do Senhor, nós somos de Cristo, nós somos do nosso amado. Por isso nós não precisamos temer, nós não precisamos ser tomados de pavor e de pânico diante de qualquer situação da nossa vida. Cristo é o Senhor, Ele nos ama, Ele nos guarda. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Ele é aquele que deu a vida pelo seu rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo, aqueles que confessam o seu nome.
E o Senhor Jesus continua dizendo: ide avisar meus irmãos. Vejam, ele diz: salve, alegrai-vos. Ele diz: não temais. E por fim aqui ele diz: ide avisar a meus irmãos. Veja como Cristo é bondoso. Ele nos trata como irmãos seus. Nós somos adotados por meio do seu sacrifício. Nós somos irmãos de Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que experimentou, ele é a primícia dos que dormem, como diz o apóstolo Paulo em suas cartas também. E nós somos os irmãos de Cristo. Nós somos aqueles que ressuscitaremos com Cristo. Houve outras ressurreições registradas na palavra de Deus. Lázaro ressuscitou, mas o ressuscitar de Lázaro não foi como o ressuscitar de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. E aqueles que estão em Cristo aguardam também esta manifestação do poder de Deus. É fato que todos haverão de ressuscitar. Até o ímpio haverá de ressuscitar. Até aqueles que negaram a Cristo haverão de ressuscitar. Mas há uma grande diferença, um grande contraste entre aqueles que creram em Cristo e aqueles que não creram. E uma grande pergunta para nós é: como ressuscitaremos? Uma das perguntas mais solenes e importantes que nós podemos fazer e pensar sobre elas. É interessante que muitas vezes as pessoas pensam sobre como serão sepultados. Tem gente até que faz coisas engraçadas, como teve um radialista que deixou gravado um anúncio do seu velório, para quando ele morresse, a sua voz mesmo fosse que convidasse as pessoas. Isso aí está disponível na internet para a gente ver. E as pessoas preparam, até mesmo em vida, como será o seu funeral. Mas a grande questão é: como ressuscitaremos? Nós ressuscitaremos para habitarmos com o Senhor eternamente, ou ressuscitaremos para a vergonha eterna? Nós ressuscitaremos para reinarmos com o Senhor na nova criação, no novo céu e na nova terra, ou nós ressuscitaremos para sermos condenados ao inferno de fogo, a condenação eterna, a ira eterna de Deus? Os homens arderão no inferno por toda a eternidade, não apenas em seu espírito, mas o corpo em sua totalidade. Os homens ressuscitarão e serão lançados ao inferno, aqueles que não creem em Cristo. Todavia, para aqueles que são os irmãos de Cristo, o que resta é uma expectação de alegria e gozo eterno. O Senhor Jesus disse: ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Que se dirijam para a Galileia dos gentios, como é descrito lá em Mateus 4. A Galileia dos gentios, a região de sombras e de trevas e de morte. Essa região assolada pelas as sombras e as trevas e o luto e a morte. A Galileia dos gentios. E de dizer a meus irmãos que nós iremos nos encontrar lá. Lá eles me verão. E é o que aconteceu. Cristo se encontrou com seus discípulos na Galileia dos gentios, e ele continua se encontrando com os gentios aqui em Toritama e nas cidades vizinhas, e em países outros, em tantas e tantas comunidades e etnias e povos ao redor do mundo. Cristo, aquele que ressurgiu dos mortos, ele é aquele que se manifesta aos gentios, às nações. Ele é aquele no qual são benditas todas as famílias da terra. Ele é o descendente a qual foi prometido a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo nós somos feitos benditos do Senhor. O Senhor marcou encontro com os seus na Galileia, e o Senhor continua se manifestando entre os gentios, continua se revelando àqueles que ainda não o conhecem, para que venham e sejam ajuntados ao rebanho do Senhor, ao aprisco dele mesmo. Então, meus irmãos, nesse dia nós refletimos sobre a ressurreição de Cristo, esse fato marcante na história da humanidade, esse fato marcante na história do povo de Deus, e esse fato marcante em nossa própria história enquanto povo do Senhor. Que possamos contemplar pelos olhos da fé o Cristo ressurreto. Não serão argumentos filosóficos
e até mesmo raciocínios em demasia que nos farão crer nessa ressurreição, ainda que muitas vezes sejam importantes fazermos uma exposição apologética da ressurreição de Cristo, fazermos levantamentos arqueológicos, fazermos levantamentos argumentativos de uma natureza mais densa para falar sobre a ressurreição de Cristo, porque existem muitos que se levantam dizendo que não houve ressurreição, mas o que nos fará crer nessa ressurreição é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo que abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. A obra do Espírito Santo que nos faz contemplar o Cristo ressurreto, para que tenhamos um novo viver, uma nova vida. Que essa mensagem, ela toque os nossos corações de tal forma, assim como tocou o coração dessas mulheres que saíram apressadamente para comunicar que Ele havia ressuscitado. Possamos ter liberdade para comunicar a nossa parentela, os nossos conhecidos, que Cristo Jesus, Ele ressuscitou. Que possamos fortalecermos uns aos outros, trazendo à nossa memória a refrigeração de que o Senhor nos trata com graça e misericórdia. Ele nos chama de irmãos, e como isso é importante ao longo da nossa jornada, como isso é oportuno em tantos momentos que nós nos vemos em fraqueza, em tantos momentos em que nós estamos mesmo angustiados, como era a experiência dessas mulheres aqui. Ouvir e nos lembrar de que nós somos irmãos de Cristo, de que Ele nos diz alegrai-vos, de que Ele nos diz não temais. Que o Senhor mesmo, pelo seu Espírito, nos traga sempre à memória aquilo que nos é registrado no seu Evangelho. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, ela é fiel e verdadeira. Ó Pai, nós bendizemos o teu nome porque Cristo Jesus ressuscitou. Ele padeceu sobre a mão de Pôncio Pilatos, foi humilhado pelos líderes da nação judaica, foi escarnecido, foi aviltado, mas o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ó Pai amado, que possamos, pela Tua graça, contemplar o Cristo ressurreto, que embora nós não o vendo com os olhos carnais, possamos exultar com alegria indizível, como diz Pedro na sua carta. Que possamos, ó Pai bendito, ter ouvidos para ouvir a Tua palavra, que nos diz que é como vos tenho dito, de que Jesus ressuscitou, de que Ele nos trata como irmãos, de que nós somos adotados pelo Senhor, e que possamos, ó Pai, assim também aguardar a ressurreição dos nossos próprios corpos, que sofrem e padecem nesse tempo presente, mas que haverão de ser ressuscitados em um corpo glorificado, transformados pelo Senhor. Ó Pai bendito, nós assim oramos e bendizemos o Teu nome. Oramos ao Senhor, Pai, pela Tua igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe o Teu povo, que fortaleça a Tua igreja, que abençoe a cidade de Toritama, que abençoe esta região, que o Evangelho do Senhor, Pai amado, resplandeça sobre este lugar. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.